Olá, gente querida, professor Campelo aqui, mais uma vez. Vamos fazer o convite para vocês acompanharem mais esta aula. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Na última aula eu havia deixado esse desafio aqui para vocês, do rato canguru. Vamos recordar? Diz assim: o rato canguru, um pequeno mamífero dos desertos americanos, não bebe água. De onde vem a água necessária ao organismo dele? Será que você fez essa pesquisa? Se fez, confere aí a resposta se está de acordo. Então, a resposta que cabe aqui é esta. Ele adquire água de duas maneiras. Uma pequena parte de água contida nos alimentos e a outra parte, e muito importante, é a água metabólica ou molecular, originada nos processos metabólicos, principalmente aquela produzida no final da respiração celular. O que é que esse texto quer dizer para você? Que esse rato não bebe água, mas ele não deixa de ter água no seu organismo. A água vem através do alimento que ele come e a água vem através de reações que ocorrem no organismo dele e ele fabrica, portanto, essa própria água. Beleza? Espero que vocês tenham acertado aí. Vamos dar sequência aos nossos estudos e hoje nós começamos com a digestão. Lembrando que o nosso último estudo falou sobre os nutrientes, carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas, minerais. Hoje nós vamos dar início ao funcionamento do sistema digestório. E eu vou dividir esse tema em dois momentos. Vamos falar hoje sobre anatomia e na próxima aula a gente vai conhecer um pouco da fisiologia. Para você, o que é digestão? Você realiza um processo vital todos os dias e talvez não compreenda o que é digestão. Então, aqui temos: digestão é sinônimo de transformação. Quando você come o pão, o feijão, a carne, o seu corpo de fato não está interessado nesse alimento. Ele está interessado nos nutrientes que estão neste alimento. Você gosta de comer, mas o seu corpo gosta de nutrientes. Toda a etapa da digestão pode se dividir em dois momentos importantes. Nós chamamos de etapas físicas e etapas químicas. E nós vamos estar abordando, na aula de hoje, o aspecto anatômico da digestão. E, na próxima aula, nós vamos estar conhecendo os aspectos fisiológicos. E, com isso, nós temos o estudo desse sistema tão importante para o nosso corpo. Anatomicamente, o sistema digestório se divide em duas partes. Tubo digestório, que, se vocês observarem nesta imagem, começa na boca e termina no ânus. Há um longo percurso entre a boca e o ânus, passando por diversos órgãos, onde cada um tem a sua função. E esse é o nosso desafio, conhecer esses órgãos que estão presentes no tubo digestório. Eu posso citar a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso, terminando no ânus. Uma coisa importante também é que ao longo desse tubo, ou seja, ao longo desse caminho, existem glândulas, glândulas que são muito importantes. Na boca encontramos glândulas salivares, na região abdominal encontramos o fígado e também nós encontramos o pâncreas, que aparece um pouco escondido por trás do estômago. Então, isso fecha a anatomia do sistema digestório. Daremos nesse momento uma ênfase maior na boca, destacando as principais estruturas que aí encontramos. Na boca, podemos falar das glândulas salivares, são 6 ao total, de 3 tipos, um par de cada tipo. Um par de glândulas parótidas, um par de glândulas submandibulares, um par de glândulas sublinguais.
As parótidas estão próximas à orelha, nessa região da bochecha, como é conhecida. As glândulas submandibulares estão nessa região da mandíbula, na curva da mandíbula, e a gente tem o último grupo de glândulas salivares que está debaixo da língua. Outro componente muito importante na boca e que participa do processo de digestão é a língua. A língua é um órgão de natureza muscular, responsável por várias funções, além do processo de digestão, onde vai estar mexendo o bolo alimentar para facilitar a impregnação por saliva. A língua também responde pela percepção do sabor, portanto, o paladar. A língua é muito importante no processo de fonação na fala. Agora, gostaria de chamar a atenção para os dentes. Nós, ao longo da vida, possuímos duas dentições. A primeira dentição, chamada dentição decídua, formada por 20 dentes, e uma segunda dentição, que começa a surgir na fase adulta, começa a surgir na fase onde eu tenho a partir dos 5 anos, 6 anos, essa dentição vai se desenvolvendo e a gente atinge um número de 32 dentes. É a chamada dentição permanente. Nessa dentição, nós encontramos 4 grupos de dentes importantes. Nós temos os incisivos, nós temos os caninos, nós temos os pré-molares e nós temos os molares. Em termos de anatomia, um dente pode ser dividido da seguinte forma: a sua área visível chama-se de coroa, é a parte que nós podemos observar. E existe uma região que está enterrada, e essa região é chamada de raiz. De fora para dentro, o dente se divide em esmalte, que é essa camada brilhosa que recobre o dente, a dentina, que é a região mediana do dente, é a região mais dura do nosso corpo, e a polpa, uma região gelatinosa, onde aqui nós encontramos tanto vasos sanguíneos quanto tecido nervoso. E vale salientar que é necessário cuidado com os dentes para que a gente não tenha prejuízo no processo de digestão. Saindo da boca, a gente passa pela faringe, conhecida como garganta. Continuando essa caminhada, passamos pelo esôfago, um tubo que faz a comunicação da faringe com o estômago, para finalmente desembocar, chegar até o estômago. E no estômago, a gente vai parar para conversar alguns detalhes importantes. O estômago é um órgão de natureza muscular. Aqui nós temos um músculo de natureza lisa. Lembre-se que o nosso corpo apresenta 3 variedades de tecido muscular: o tecido muscular esquelético, o tecido muscular liso e o tecido muscular cardíaco. Aqui, no estômago, estou me referindo ao tecido muscular liso. Uma outra coisa importante a se falar do estômago é que essa bolsa, como nós podemos visualizar aqui, é uma glândula, e uma glândula mista, ou seja, um órgão capaz de produzir e liberar diversas substâncias. Existem 2 substâncias muito importantes que são produzidas e liberadas pelo estômago. Número 1, o suco gástrico, que atua no processo de digestão. Encontramos o ácido clorídrico e enzimas. E 2, outro produto do estômago é um hormônio chamado gastrina. A gastrina é produzida no próprio estômago e estimula o próprio estômago à atividade de digestão. Aqui nós podemos perceber que o estômago é uma bolsa dilatada e, como bolsa, ele tem uma capacidade volumétrica. Em média, podemos dizer que um estômago vazio tem meio litro de conteúdo aqui dentro. E quando cheio, ele pode chegar até 4 litros de conteúdo. Então, ele pode assumir um volume muito expressivo em pessoas que não têm um cuidado com a sua alimentação. Aqui a gente vai finalizando com a descrição anatômica, onde eu quero mostrar a região do fundo do estômago, essa parte superior do estômago,
a região pilórica, que é o final do estômago, e o corpo do estômago. Aqui a gente tem mais ou menos, nesse corpo do estômago, 70% do volume estomacal. Não posso deixar de falar para vocês sobre a presença de válvulas. Válvulas são estruturas que regulam a entrada e saída de determinado material do nosso corpo, e nesse caso no estômago. Para um produto que venha da boca, chamado de bolo alimentar, em direção ao estômago, a válvula cárdia precisa estar aberta. Essa válvula cárdia recebe esse nome por estar perto do coração. No final do estômago, também nós temos uma outra válvula, chamada de válvula pilórica. Esta daqui regula a saída do material que foi digerido. Ainda gostaria de chamar a atenção de vocês para essas dobras que existem no interior do estômago. E, além dessa dobra, a imagem não consegue mostrar, mas existe uma substância que recobre o estômago, dando um brilho característico e protegendo o estômago de ataques do seu próprio ácido contido no suco gástrico. Existe um muco semelhante ao catarro que recobre o estômago e a função é proteção. Já que nós estamos falando do estômago, próximo ao estômago, nós podemos falar de duas glândulas anexas importantes. O fígado, localizado nessa parte direita, no canto superior, e aqui, nessa imagem um pouquinho destacada, por trás do estômago, na realidade, o pâncreas. Essa imagem ela está desproporcional ao tamanho do tórax. Na prática, essa região do tubo digestório, ela se localiza na parte abdominal, ou seja, abaixo do diafragma. Acima nós temos a caixa torácica e abaixo do diafragma nós temos a região abdominal, onde esses órgãos estão localizados. Aqui, o fígado é um órgão de grande importância. Ele tem várias funções no nosso organismo. Ele pode servir para armazenar glicogênio, destruir substâncias tóxicas e produzir uma substância muito útil no processo de digestão, que é a bile. Se vocês acompanharem aqui nesse canto da imagem, na parte inferior do fígado existe uma bolsa chamada de vesícula biliar. Essa bolsa, em algumas ocasiões, pode acumular cristais, minerais, solidificar e criar os chamados cálculos de vesícula. E esse cálculo de vesícula precisa ter uma intervenção cirúrgica em alguns casos. É importante mencionar que a vesícula biliar armazena a bile que vem do fígado. E quando no processo de digestão for exigido, a bile vai ser liberada em direção ao duodeno, que é a primeira parte do intestino delgado, como veremos logo mais. O pâncreas é uma outra glândula anexa muito importante. Ela tem dupla função. Ela é uma glândula mista, portanto. Ela tem uma função de produzir o suco pancreático, que vai contribuir para a digestão de proteínas, carboidratos e lipídios, e o pâncreas também produz hormônios importantíssimos. Um deles, muito conhecido, é a insulina, responsável por reduzir a quantidade de glicose no nosso sangue. Aqui nós finalizamos a descrição das principais glândulas anexas. Lembrando, começando com as salivares, passando pelo fígado e chegando ao pâncreas. Estamos agora no intestino e poderíamos falar de intestinos no plural, porque de fato nós temos dois intestinos. Aqui nós encontramos o intestino delgado, o qual faremos a primeira descrição anatômica, e posteriormente visualizamos o intestino grosso, onde a gente concluirá essa descrição, esse estudo. No intestino delgado, nós vamos encontrar três regiões importantes: duodeno, jejuno e íleo. Duodeno é onde vai acabar, finalizar o processo de digestão. Jejuno e íleo
são regiões do intestino delgado onde vai acontecer a absorção de todos os nutrientes que foram obtidos a partir do processo de digestão. O intestino delgado, ele tem uma medida que nos chama a atenção. Ele pode chegar a ter, em média, 6 metros de comprimento. Em média, 6 metros de comprimento. E vocês podem observar que existe uma nítida diferença no calibre, na espessura do intestino delgado, por isso que ele é delgado, por isso que ele é fino, comparado com o intestino grosso. O intestino delgado tem, em média, 2,5 centímetros de espessura. Aqui chama a atenção de vocês para o interior do intestino delgado, com essas projeções, são chamadas vilosidades. As vilosidades nos lembram pequenos dedos, e dentro desses pequenos dedos, dentro dessas vilosidades, encontramos vasos sanguíneos. Significa dizer que no processo de absorção de nutrientes, estes passam pela parede da vilosidade até chegar à corrente sanguínea e assim ser distribuído pelo corpo. Agora, nós vamos dar um pouquinho de atenção ao intestino grosso. O intestino grosso, ele está aqui à parte, separado, para que você possa visualizar de forma mais evidente. Nós começamos nessa região aqui, falando do seco. O seco significa cego, porque é uma bolsa, como se fosse uma bolsa, que não tem saída. Aqui também nós visualizamos o apêndice, que frequentemente pode se inflamar e gerar um quadro chamado de apendicite. O seco é uma região de comunicação entre o final do intestino delgado e o início do intestino grosso. Na parte superior, nós podemos observar aqui o colo. O colo representa o segmento de maior dimensão desse intestino grosso. Nós vamos encontrar um colo ascendente nessa direção superior, um colo transverso que sai do lado direito para o lado esquerdo, o colo descendente, onde você tem a descida desse intestino grosso, e essa pequena curva, que é chamado de colo sigmoide ou S-sigmoide. E, finalmente, nós encontramos o reto, que é a última porção do intestino grosso, onde se abre no ânus. Aqui, portanto, está a descrição anatômica dos dois intestinos, o intestino delgado e o intestino grosso. Finalizando esse nosso momento sobre o estudo da anatomia do sistema digestório, eu quero deixar um desafio aqui para vocês. Vocês devem fazer essa pesquisa e responder esse tema que é muito importante dentro dos nossos estudos. Qual é a diferença entre gastrite e úlcera? Como elas se formam e como fazer a prevenção? Então, é esse desafio que fica para a nossa próxima aula. Quero agradecer a presença de vocês, já quero renovar o convite para o nosso próximo encontro e quero sugerir que vocês mantenham seus estudos firmes na casa de vocês. Deus abençoe e fiquem todos em paz.